Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e hoje é dia de mais uma batalha épica. De um lado temos o antigo Predador Alpha, o Rei dos Monstros, aparecendo pela primeira vez no canal Gojira ou Godzilla. E do outro temos o Rei dos Deuses Gregos, o Regente do Monte Olimpo. Já apareceu aqui, enfrentando a Liga da Justiça e também o Darkseid, estamos falando de Zeus. Sim galera, hoje é dia de Rei dos Monstros versus Rei dos Deuses, Godzilla versus Zeus. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal e se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder esse tipo de vídeo. Considere também, se possível, ser um membro do canal, onde com a pequena quantia mensal você obtém alguns benefícios, além de ajudar ainda mais o canal a produzir mais conteúdo. E sem mais demora, vamos à história! Essa batalha aconteceu na HQ Godzilla Rage Across Time, que acompanha o lendário monstro em vários períodos do tempo. A trama começa na Grécia Antiga, onde vemos duas facções travando uma guerra em navios. Até que, de repente, uma enorme criatura surge do mar e destrói os dois exércitos. E é claro que estamos falando do Godzilla. Sabendo desse acontecimento, Hermes viaja o mais rápido possível até o Monte Olimpo para avisar os outros deuses. E aqui é revelado que os deuses haviam mudado. Sim, houve uma época em que o povo era unido e os deuses eram amados. Mas com o tempo, os deuses ficaram entediados. Mesmo o amor do povo não podia mais satisfazer a sua necessidade de reverência, e isso ficaria cada vez mais evidente. No topo do Monte Olimpo, todos os deuses estão reunidos, usufruindo de suas regalias. Até que Hermes chega desesperado querendo falar com Zeus. Se ajoelhando diante de seu pai, Hermes informa sobre a tragédia no mar, lhe dizendo que duas facções mortais em guerra foram derrubadas. No entanto, o deus do trovão apenas zomba disso. Ares e Afrodite acham isso muito estranho, porque nenhum mortal perdeu a sua bênção. Mas Zeus, arrogantemente, não está nem aí para os humanos, dizendo que se os mortais não estão pedindo ajuda, então é escolha deles sofrer as consequências dessa decisão. Aqui dá pra ver que ele tá bem ressentido dos humanos, por eles terem se afastado dos deuses e interrompido suas orações. Afrodite ainda tenta fazer com que Zeus os ajude, mas o Senhor do Olimpo simplesmente se recusa a fazer isso, vendo os mortais como um fardo. Nisso, o Poseidon entra em cena. Não querendo ver Afrodite tão perturbada, o deus dos mares diz que vai investigar. Enquanto isso, Ares e Afrodite sugerem maneiras de como os deuses podem recuperar o respeito dos mortais, com Ares sugerindo levar guerra aos humanos para impor medo e Afrodite sugerindo que eles deem alguns benefícios para inspirá-los a agradecer, já que o poder dos deuses vem da fé dos mortais. Mesmo assim, Zeus continua a ignorá-la, afirmando que os humanos vivem apenas para lhe servir. Ao mesmo tempo, Poseidon chega ao local onde houve o ataque aos navios de guerra. Ele se pergunta o que os humanos fizeram dessa vez, porém ele percebe enormes marcas de garras riscadas nos navios. Nesse momento, para sua surpresa, a mesma criatura retorna do mar, e é aqui que temos o visual completo do Godzilla. Sem cerimônia, a criatura bate com sua cauda no mar na tentativa de acertá-lo, mas Poseidon rapidamente se esquiva e parte para o ataque. Ele pula com seu tridente tentando acertar o olho da fera. No entanto, sua tentativa na verdade acaba falhando e só serve para deixar a fera ainda mais agitada. E não vendo nenhuma outra solução, Poseidon decide causar um enorme tsunami.
Enquanto isso, no alto do Monte Olimpo, Hera, a esposa de Zeus, se junta à conversa e diz que Afrodite está certa. Os humanos perderam a fé nos deuses porque Zeus não lhes deu nada para os mortais acreditarem neles. Irritado, Zeus vai embora, com Hera dizendo que o seu ego ainda vai levá-los à ruína. Bom, os outros deuses sabiam que tempos de mudanças estavam vindo, mas Zeus realmente acreditava que ele estava acima do resto do mundo. No topo do Olimpo, realmente ele estava, mas no chão, ele nunca esteve tão errado. Isso porque, de repente, a cidade abaixo do Monte Olimpo começa a ser inundada, e o Godzilla estava nadando em direção à montanha. Os deuses ouviram gritos e sentiram um tremor abaixo deles. E quando eles olharam para a cidade, eles perceberam que Poseidon havia falhado e que um novo mal estava invadindo. Nesse momento, o Godzilla é acertado por uma rajada de eletricidade. E sim, foi aqui que apareceu o grande Zeus emitindo raios em suas mãos e perguntando que tipo de criatura ousaria o desafiar. Furioso, ele pergunta qual dos deuses é responsável por criar esse monstro, mas sem resposta ele ordena que todos eles matem a criatura. Ares, o deus da guerra, é o primeiro a se atirar contra o grande monstro. Com seu enorme machado, ele vai na direção do Godzilla, apenas para rapidamente ser dizimado por seu poderoso raio atômico. Com dois dos mais poderosos deuses mortos, Afrodite clama que Zeus fuja da batalha por enquanto, mas Zeus a ignora e convoca sua Hidra para batalhar com o rei dos monstros. E, de fato, a Hidra começa bem ferindo o braço do Godzilla. Nisso, Gojira arranca a cabeça da Hidra com uma mordida, mas, como era de esperar, duas novas cabeças surgem em seu lugar. E quando Godzilla elimina suas duas cabeças, a Hidra fica com 4 cabeças. E enquanto isso, Zeus, do topo do Olimpo, continua a acertar o Godzilla com seus raios. Percebendo que está em desvantagem, Gojira tenta equilibrar a luta, e de fato ele fez isso. Ele joga a grande Hidra na montanha do Olimpo, e o impacto é tão forte que derruba todo o Olimpo em cima da Hidra, que finalmente morre de vez. E não só isso, com a destruição do Olimpo, todos os deuses morreram, exceto Zeus, que pela primeira vez estava sozinho. Tudo que ele conhecia estava em ruínas por causa do monstro, e por isso o monstro deveria pagar. Furioso, ele continua atacando o rei dos monstros com seus raios elétricos. O Godzilla o ataca com sua cauda, mas Zeus rapidamente se esquiva. Os últimos sobreviventes tentam fugir do local o mais rápido que podem, no que Zeus fica incomodado com isso, já que ele está lutando por eles. Distraído, Zeus acaba sendo pisoteado pela criatura, mas graças à sua força e seu poder, ele consegue afastar o pé do rei dos monstros. Nesse momento, cheio de raiva, Zeus usa o resto de seu poder para convocar um enorme raio que atinge em cheio Godzilla, finalmente o destruindo. No entanto, esse choque também drenou de Zeus o seu poder divino, sua massa muscular e o deixou sozinho, porque esse esforço arrasou a cidade inteira. Depois dessa batalha, Zeus finalmente percebeu que Afrodite e Hera estavam certas. Ele começou a sentir empatia pelos mortais e decidiu que, se ele quisesse se tornar um deus novamente, ele deveria aprender sobre os seus problemas, suas necessidades e superar a sua arrogância. Ele passou a viver em Roma, na Pompeia, onde começou a registrar a história de sua queda e até fez um desenho do Godzilla. De sua janela, ele avistava o Monte Vesúvio, até que, certo dia, o Godzilla emergiu dentro desse monte e explodiu o local com seu raio atômico.
Isso fez com que o Monte Vesúvio entrasse em erupção, se tornando um vulcão muito popular. E como resultado disso, toda a cidade foi destruída, incluindo o próprio Zeus, que foi encontrado milhares de anos depois nesse estado. E é assim que se encerra a batalha.